Bom, você está habituado a falar aqui no programa de fundos de investimento tradicionais. Hoje vamos falar do outro tipo de fundos de investimento, que é como é que se pega em dinheiro para financiar e capitalizar empresas portuguesas. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um pé de meia especial. É especial porque vamos falar com o António Melo Campelo, que é o líder da Bluecrau. Como sabe, é uma das empresas que está connosco no pé de meia, mas também no canal, sobre uma perspectiva de investimento um bocado diferente daquela que nós costumamos falar. Porquê? Como sabe, o programa incide essencialmente sobre investimentos institucionais, via investidores institucionais, ou seja, não aconselhamento, compre esta ação, compre aquela ação, e sobretudo com a preocupação do médio e longo prazo. Ora, o que é que nós queremos falar hoje? É outro tipo de projetos, aliás, nos quais a própria Bluecrau tem fundos também, para perceber de que forma é que isto pode ajudar as próprias empresas portuguesas. Obrigado, António. Parece, obrigado. António, vocês têm fundos de investimento, têm PPR, têm outro fundo também, mas têm uma outra série de fundos noutras áreas. Sim. Em que é que isto consiste e qual é a importância disto? Pronto, a Bluecrau é uma sociedade financeira. Nós começámos como um alocador de capital dos nossos investidores, nossos clientes no mercado internacional, e muito rapidamente começámos a perceber que havia uma falha de mercado na alocação de capital interno. Bem? Tivemos a sorte de, em 2010, também o ecossistema das startups começar a desbrotar na economia portuguesa. A partir de 2012, com o Banco Português, antes do Banco Português de Fomento, o IFD, querer apoiar os business angels, e nós tomámos essa boleia, e em 2017 lançámos o primeiro fundo de CIFID, que, modéstia à parte, eu acho que foi um grande dinamizador que é benefícios fiscais para o investimento nas empresas. Das empresas, exatamente. Até o 2023 era um benefício que permitia às empresas alocar uma parte significativa dos seus resultados a capital de risco, em troca de um benefício fiscal que iria entre os 32,5% e os 82,5% do valor investido. Que entretanto já foi alterado. Para o investimento financeiro passou a ser só 32,5%, mas continua a ser um benefício excepcional naquilo que é o quadro dos benefícios fiscais. E nessa ótica começámos a lançar fundos que investiam em projetos portugueses, porque obviamente é um benefício fiscal do Estado português, tem que ser investido em Portugal, e que traziam novas tecnologias ou novas formas de fazer as coisas para Portugal. E desenvolvemos um conjunto de atividades, no nosso caso, industriais, mas há outras sociedades que resolveram replicar a mesma estratégia de investimento, em que entraram no setor tecnológico, no setor do private equity, no setor do desenvolvimento regional, e por isso temos em Portugal, segundo números que nos parecem ser da Agência Nacional de Inovação, que é quem traz ou quem regula este investimento, perto de 2,5 bilhões de euros que estão a ser injetados desde 2017 e provavelmente até 2029 na economia portuguesa, vindos destes aforradores. António, eu ouvi bem, 2,5 mil milhões de euros? Exatamente. Onde é que este capital é levantado? É levantado principalmente em empresas que acham que devem poder escolher onde os seus impostos devem ser aplicados. Okay. No fim do dia, um dos meus sócios diz com alguma piada, nós somos, no fim do dia, nestes fundos, quase que gestores de dinheiro público, porque há uma conversão de parte do investimento, é na realidade a conversão do IRC em capital circulante e capital de impacto na nossa economia. Bom, em que áreas é que vocês estão a investir? E já agora, se vão criar áreas novas também. Muito bem. Nós, com os fundos de CIFID, temos duas grandes áreas. Os fundos de CIFID, até 2023, aplicávamos principalmente nos setores da bioeconomia e sempre ligado a projetos industriais. Temos uma exposição, e eu acho que foram, não só os nossos, mas os fundos de CIFID foram fundamentais para a implementação em Portugal de um conjunto grande de indústrias que, pelo seu risco e pela dimensão de investimento necessário, nunca seriam feitos cá. Aliás, é algo que costumo dizer, quer dizer, temos uma empresa a maternidade de amêijoa na Nazaré. Esse investimento, se não fosse os fundos de CIFID, não existiria em Portugal. Poderia existir em Espanha, muito provavelmente existiria em França, mas em Portugal provavelmente não existiria. Estamos a falar de investimentos
acima dos 7 milhões de euros. Sim, tu disseste maternidade da mesma. Sim, uma maternidade da mesma. É curioso, porque normalmente as pessoas quando veem este tipo de empresas, esse tipo de fundos, dizem assim, não, eles investem em alta tecnologia. Não, mas atenção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tecnologia... Está lá. A tecnologia está lá. A tecnologia é o desenvolvimento, quer seja tecnológico, informático, isto é, tecnologias da informação e da comunicação, são as tecnologias que nós chamamos de tecnologia. Mas a indústria tem muita tecnologia, a agricultura tem muita tecnologia. Só para ter uma ideia, nós num dos fundos que temos estamos a desenvolver um robô, ou melhor, um trator sem operador, que está neste momento em testes numa quinta grande em Espanha, a fazer compostagem automática. Isto é, com 0 operadores. É um trator tradicional, foi adaptado para poder ser guiado. Portanto, por computador. A tecnologia está lá. A tecnologia está lá. E a tecnologia de ponta. Todos os setores são ótimos para desenvolver novas tecnologias. Sim, e além de que isto é um setor tradicional, nomeadamente aqui a questão, estavas a dizer, a maternidade da mesma, mas também há outros setores onde estão presentes. Sim, nós estamos principalmente com os fundos de CIFID ou na nova tecnologia, tecnologias da informação e das comunicações, ou na tecnologia industrial. Este da maternidade, o que acaba por ser? Acaba por ser um replicador de alta tecnologia da mesma, por isso é forçar o cruzamento de espécies selecionadas da ameijoa para criar uma ameijoa que depois é entregue a ameijoeiros, à indústria da ameijoa, ou até para a produção da própria empresa, para poder cultivar, exatamente. Temos uma área do carvão vegetal, que é uma área muito importante, é o carvão verde, que quando é queimado não deita fumo. Quem é que vai utilizar isto? Neste momento, qualquer pessoa pode utilizar, mas a indústria é obviamente o foco desta quantidade de produção. Temos uma empresa de aquacultura de robalo e dourada também. Qual foi a tecnologia? No Algarve. Esta tecnologia a tecnologia desenvolvida para esta empresa foi na alimentação dos animais, fazer com que os animais... Claro, qual é a grande dificuldade do setor primário? É a produção em grande quantidade, em espaços pequenos. A overpopulação em qualquer ser vivo é sempre um problema. E no peixe é a mesma coisa. Quer dizer, ter um conjunto de piscinas com não sei quantos mil peixes lá dentro, temos um problema. Temos um problema de sanidade pública, ou melhor, sanidade pública do tanque. Temos um problema de crescimento e um problema de alimentação. E aquilo que estas empresas fez foi criar uma solução para estes 3 problemas sem ter que aumentar a dose de medicamentos e de apoio farmacológico. Que é aquilo que as pessoas queixam. Por isso nós conseguimos quase que fazer o peixe, ou eles, nós apenas financiamos esse desenvolvimento, eles conseguem fazer o peixe sem quase ao mesmo sabor que o peixe de mar. Se nós somos aquilo que comemos, temos que dar a estes animais aquilo que eles encontrariam no mar. Deixa-me fazer uma pergunta que os espectadores desta hora devem estar a pensar. Tu consumirias as ameijoas saídas do vosso espaço e também os robalos? Sim, feliz. A grande... Eu faço a pergunta porque eu sei que o António é uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com a qualidade alimentar. Sim, a grande mais-valia de ser acionista é que por vezes recebemos amostras grátis dos produtos. Prova lá isso em casa. E correu bem até. E correu muito bem. Não houve nenhuma intoxicação alimentar. Nenhuma. Tanto nas ameijas como nos robalos. As douradas têm sido um problema mais difícil de desenvolver, mas o que sai de lá sai muito bem. António, vocês têm ainda outros projetos também nesta área. Eu estou-me a lembrar de um que é a hidroponia, não é? E estou-me a lembrar de outro que, bom, não posso falar já, mas vamos chamar a hidroponia. Na hidroponia, a hidroponia é algo que é uma tecnologia já está brutalmente avançada. Aqui em Portugal ainda é relativamente reduzida, mas é uma tecnologia que eu pessoalmente sou grande fã e tenho tentado trazer para dentro da carteira de projetos que temos na Blue Crow essa participação tecnológica. Nós comprámos com o fundo que lançámos em 2018 uma propriedade muito grande aqui na zona centro do país e tivemos a oportunidade de aplicar e perceber em primeira mão, tanto nós, enquanto gestores daquela propriedade, como a comunidade em que a propriedade está incluída, que a relevância da hidroponia. O que nós fizemos foi uma fábrica de alimentação para animais. Nós temos um rebanho de perto de, neste momento, pensam 1.200 ovelhas, que tem um problema. No centro do país, ali na zona
de Porto Alegre, é uma zona relativamente... É o cruzamento entre ambos, em que há, obviamente, nos últimos 4 anos houveram 2 anos ou 3 anos de bastante seca. O que é que acontecia? Não há alimentação para os animais no campo. E por isso o que nós fizemos foi criar uma estrutura que prepara essa alimentação numa fábrica que consome 1% da água que eu teria que usar no campo para poder alimentar o mesmo número de animais. 1%. E não estamos ainda em capacidade máxima. Nós temos capacidade instalada para 5 toneladas dia de alimentação numa área de 500 metros quadrados. 5 toneladas dia em 500 metros quadrados? Sim. É realmente muitíssimo eficiente. Permite-nos poupar imensa água, que é um recurso ultra escasso naquela zona do país. Aliás, eu acho que é um recurso escasso, cada vez mais escasso em todo o país, mas ali é muitíssimo escasso. E tem sido realmente muito importante e muito interessante até convidarmos os nossos vizinhos de explorações que estão coladas a nós para ter esse entendimento. Aliás, até fizemos um sistema de troca de alimentação por serviços, porque temos realmente um número de empregados relativamente pequeno na propriedade e zonas que precisamos de desmatação e por aí adiante. Temos recorrido aos nossos vizinhos, a quem oferecemos alimentação fresca em troca de horas de trabalho. António, o que eu estou a perceber da tua conversa até agora é que vocês estão a tentar fazer aquilo que muitas empresas não têm, e não só na área da inovação, que é trazer capital para as empresas. Sim. O objetivo dos fundos de capital de risco é esse. Pois, e para atividades, inclusive, que são da economia tradicional e que as pessoas pensam que estão mortas ou que estão em decadência. Não, eu acho não é nada verdade. Sim, a parte agrícola é engraçado. Eu sou economista de formação. A minha família, tanto o meu irmão quanto o meu pai, eram ambos agrónomos, ou são ambos agrónomos, e eu sempre, quando tirei o curso de economia, obviamente, o capital, o setor financeiro, o grande setor dos serviços, o grande óleo da economia é o capital, desvalorizei sempre um bocadinho o setor agrícola. Mas houve realmente uma mudança muito grande na agricultura em Portugal. E acho que o meu irmão é provavelmente a melhor pessoa para falar do que eu, mas aquilo que nós vemos de fora é a mudança dos subsídios de subsistência para subsídios de investimento. Quer dizer, realmente a conversão dos quadros comunitários em apoio ao investimento mudou drasticamente a realidade do país. O Alqueva mudou drasticamente a realidade do Alentejo. É verdade. E há setores que são hoje em dia muito mais avançados tecnologicamente do que se calhar o setor secundário ou o setor terciário. Trabalhei, tive a sorte de estar envolvido em projetos que tecnologicamente no setor primário permitem-nos ter controle e garantia e percepção da realidade ambiental. Obviamente nunca vamos conseguir controlar as estações do ano, nem vamos conseguir controlar os ventos, as tempestades, as intempéries, mas conseguimos controlar quase tudo o resto. Conseguimos saber exatamente onde é que aquela planta precisa de apoio e poder dá-lo, poder fazê-lo de forma eficiente e reduzindo a intervenção de pesticidas e defendendo o ambiente. Podemos maximizar a rentabilidade e reduzir o risco agrícola. Quer dizer, num setor tão básico quanto o primário, há imensa coisa que pode ser feita, principalmente agora que temos acesso à inteligência artificial e à robótica. António, a ideia depois no final é escalar tudo isto, não é? São projetos quase piloto. Nós no VC, que é o capital de risco em si, o objetivo obviamente é dar o dinheiro de semente para plantar a árvore, para plantar a ideia, dar o apoio. A nossa intervenção nas empresas, quer sejam tecnológicas, quer sejam industriais, é apoiar esse desenvolvimento. Nas tecnológicas o apoio que damos é um apoio de foco e de garantia de que o desenvolvimento vai ser feito de acordo com o que é suposto. Nas empresas tecnológicas, muitas vezes, é trazer para cima da mesa os parceiros corretos de capital. Claro, nós somos... A Blue Crow é uma sociedade de investimentos, não é só uma sociedade de VC, por isso há muitos aspectos do VC que é preciso trazer experts para o fazerem. Há sociedades em Portugal excepcionais, que são nossas, em teoria, concorrentes, mas que são quem realmente sabe montar empresas do zero, e é trazê-los como nossos co-investidores, como tentamos fazer, ou trazer até investidores internacionais, porque são eles que depois vão pegar nestas ideias e fazê-las crescer. E agora uma pergunta que quem está a ver também deve estar a fazer, que é assim: como é que eu posso, se eu tiver interesse em investir neste fundo? Pronto. Nós
infelizmente o Fundo Industrial fechou para novas subscrições em 2023. Nós reabrimos o fundo que temos de CIFID, que investe em tecnologia, que foi lançado em 2020. Criámos uma carteira de investimentos, a meu ver, muitíssimo interessante até ao final deste ano, e reabrimos esse fundo para este ano, para o próximo e 2026. E o objetivo, se tiverem interesse, obviamente, podem entrar em contato connosco e teremos muito gosto em apresentar o fundo, a estratégia de investimento e as empresas que desenvolvemos, que são, na minha fraca opinião, mas obviamente sou parte interessada, podem vir a ser as grandes empresas do século XXI, que vão expandir, obviamente, para os mercados internacionais. É importante lembrar uma coisa: Portugal, apesar dos seus 10 milhões de habitantes e as suas fracas capacidades capitalísticas, já fez 7 unicórnios. Infelizmente, perdemos no ano passado. É a vida dos mercados. Mas há 6 unicórnios portugueses a dar cartas a nível mundial. E nós estivemos há dias até com... É verdade, em Leiria. Em Leiria, com um dos fundadores de um destes unicórnios. E há uma base na leitura jornalística, que hoje em dia foca-se muito nesta área das startups. Existe uma lista gigantesca de empresas portuguesas que estão muito bem posicionadas para ser os próximos. Nós, neste fundo, por exemplo, temos 4 das empresas que são consideradas os grandes possíveis unicórnios, que é a Sensei, que tem feito um trabalho excepcional na área dos supermercados autónomos. Isto é, como eu costumo dizer aos nossos investidores internacionais, é o concorrente da Amazon Go, mas só a dizer a verdade. É a Agentify, que criou um agente de telecomunicações excepcionais para o setor bancário e da saúde. A Leadseye, que é um concorrente excepcional da parte dos Google Ads, que acrescenta muito mais valor do que os players tradicionais. E a Paynest, que é uma empresa que cria um intermediário, um apoio na relação entre as empresas e os seus funcionários, focando-se numa coisa que para nós é muito importante, e por isso também somos grandes apoiantes do pé de meia, que é a literacia financeira. Claro. As pessoas poderem ser livres de utilizar os seus recursos da melhor forma possível e como bem entender. Essa é no fim do dia. Eu sei que tu tens mais uma área que é assim mais na área da economia social, mas vamos guardar isso para outra ocasião, que ainda não podes divulgar nada nesta altura. Repara, a economia social é toda a economia. Há um erro, a maior parte das pessoas tem um erro pré-concebido sobre a economia. A economia não trata de dinheiro, a economia trata das pessoas. Aquilo que nós percebemos, e eu acho que toda a gente deve ter percebido isso, e penso que muitos perceberam na crise financeira, quando foram obrigados a largar os seus empregos e a estabelecer-se por conta própria, perceberam que os seus principais preocupações deixou de ser receber um ordenado, mas foi procurar ter público, ter consumidores e depois gerir os seus empregados. E também percebemos todos que a economia funciona, e percebemos isso durante o Covid, a economia funciona porque há necessidades. Se não houver necessidades, não há economia, não há nada. Podemos ter o dinheiro todo do mundo, e não havia falta de dinheiro, foi dado dinheiro a rodos, os PRRs, os PRDs, há siglas para quase todos os apoios e fundos que foram dados, mas quando as pessoas não têm vontade de consumir, não há economia. A economia é exatamente isso. Por isso, não existe uma desassociação entre a economia e a economia social. O que pode às vezes existir é a tentativa de esquecer que o lucro não é tudo. Isto é, não podemos só procurar a rentabilidade, temos que procurar uma rentabilidade sustentável. Senão o que acaba por acontecer aquilo que aconteceu na campanha do trigo, no tempo do Salazar no Alentejo. Tiveram-se 3 anos de excepcional safra nos terrenos não preparados do Alentejo, do Baixo Alentejo, que depois, obviamente, deu quase a origem a uma desertificação. É verdade. António, muito obrigado por esta conversa. Vamos voltar a falar depois dos próximos investimentos. Olha, nós procuramos conhecer outros tipos de projetos que não necessariamente e apenas aqueles fundos de investimento tradicionais ou investimentos institucionais que nós falamos aqui. Fique bem, antes de irmos embora, quero lembrar que este programa é possível, aliás, esta série de programas é possível graças às parcerias que nós temos, a começar pela própria Blucrow,
pela Optimize, pela Square Management e ainda com o apoio da AppFip e também da Mel Empresas. Fique bem, voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.